Começando aqui mais um Café com Higiene Ocupacional. E o título dessa semana é o Oba-Oba do Programa de Gerenciamento de Riscos. O que seria isso? Muita gente tá meio que surfando na onda aí do PGR, né? E um dos cuidados que eu oriento o pessoal é o seguinte: não tem como você se tornar um especialista em programa de gerenciamento de riscos em um curso de 8 horas. Então, assim, eu tô vendo muita gente prometendo muita coisa, que vai resolver todos os problemas com essa questão do PGR e que você vai se tornar um especialista em PGR com um curso de 8 horas. Só fazendo uma analogia, seria a mesma coisa que você se tornar um especialista em natação em um curso de 8 horas, né? Ou então você se tornar um especialista em xadrez em um curso de 8 horas, ou então um especialista em guitarra em um curso de 8 horas. E vocês devem estar observando que não tem como você se tornar um especialista em nada com um curso de 8 horas. Então o que eu chamo a atenção é essas promessas, né? Essas promessas que vêm cheio de marketing aí, né? Para você não ser enganado, entendeu? Não tem como você se tornar um especialista em nada em um curso de 8 horas. Então, para você não ser mal informado com isso, né? Qual que é o que funciona? Você estudar aquelas 6 áreas lá do conhecimento que eu venho falando aí constantemente, né? Que são a base do programa de gerenciamento de risco. E quais são essas áreas? Só para a gente lembrar. Você tem lá a higiene ocupacional, a ergonomia, a parte de prevenção e controle de perdas, prevenção e combate a sinistros, preparação e respostas à emergência e, por fim, por último, você tem a questão da gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, se você não dominar essas partes aí, que seja pelo menos o básico, né, desses 6 itens, não tem como você nem avançar no básico do programa de gerenciamento de riscos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, entendeu? 8 horas você vai ter uma noção do que é o PGR, como que ele funciona, quais são os desdobramentos dele, o que é um plano de ação, o que é um inventário de riscos, como que acontece a mensuração de riscos, mas não tem como você se tornar um especialista em cursos de 8 horas. Isso não existe. Então, eu vejo muita propaganda do pessoal falando: se torne-se um especialista, vira um especialista em PGR, e não é por aí o caminho. Então, assim, é muita dedicação, é muito tempo estudando, são horas e horas estudando. Só a disciplina de gerenciamento de risco, ela abre caminho assim para centenas, milhares de teses de mestrado, de doutorado. Então, não é bem por aí. Agora, existem métodos eficazes? Sim, existem métodos que você consegue aprender mais rápido. Você consegue estruturar a informação de modo que ela seja mais compreensível. Tem os mapas mentais e tudo. Sim, existem métodos eficazes. Só que nessa onda aí do oba-oba do PGR, tem que tomar cuidado, porque o programa de gerenciamento de riscos, ele não é feito por apenas um profissional. Dependendo da complexidade, dependendo dos riscos presentes no ambiente de trabalho, o PGR ele deve ser feito por uma equipe multidisciplinar. E essa equipe ela pode envolver vários profissionais, dezenas de profissionais. Como, por exemplo, você pode envolver, dependendo da atividade, um ergonomista, um higienista ocupacional, um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, um engenheiro de incêndio,
um especialista em gestão de risco, gestão de catástrofe, um farmacêutico, um médico. Então, assim, dependendo dos riscos, do segmento que você estiver trabalhando, vai envolver dezenas de profissionais. E o tema dessa semana, ele é um tema polêmico, né? O título é o Oba-Oba do PGR. Que oba-oba é esse, né? Tem muitos instrutores, tem muitos profissionais ministrando cursos de PGR. E isso é bom, isso não é ruim. Agora, tem que tomar cuidado com essa questão de se tornar um especialista no PGR em um curso de 8 horas. Gente, isso não existe. Imagina se eu começar a vender um curso assim, imagina com o título, olha, torne-se especialista em natação com um curso de 8 horas. Ou então, torne-se um especialista em tocar guitarra em um curso de 8 horas. O que mais que eu posso colocar aqui? Torne-se um especialista em nutrição animal em 8 horas. Gente, não tem como você se tornar especialista em nada com um curso de 8 horas. Então, tem algumas verdades que elas têm que ser ditas. É muito bom ter a quantidade de cursos que estão aparecendo, não só de programa de gerenciamento de risco, mas de ergonomia, de higiene ocupacional. Gente, isso é excelente. Quanto mais profissionais ensinando, melhor será as condições do ambiente de trabalho. Agora, essa onda aí que muita gente está surfando na onda aí de se tornar um especialista em PGR com um curso de 8 horas, isso não é bem assim não. De repente, 8 horas vai te dar uma noção, talvez 8 horas até uma carga horária boa para você saber o que é o PGR e como que ele funciona. Eu acho que 8 horas seria uma carga horária adequada para quem esteja querendo saber o que é um PGR e como que ele funciona. Agora, se tornar um especialista em 8 horas não é bem por aí o caminho, não. Porque são 6 áreas que você precisa dominar. E detalhe, dessas 6 áreas, se você não dominar a última, que é a que eu falo, não quer dizer que é a ordem delas, tá? Mas se você não dominar a última área, você vai virar um cientista de porão. O que é aquele cientista de porão? Aquele cara que estuda, cria fórmulas, cria pesquisa, mas ele não torna aquilo acessível, não torna aquilo disponível para a maioria das pessoas. Ou seja, é um conhecimento que não foi transformado em tecnologia, assim dizendo, né? E quais são essas áreas, né? Para o pessoal que está chegando agora, o PGR, ninguém reinventa a roda, tá? PGR já existe há décadas, tá? Então, as 6 áreas são higiene ocupacional. Só essa disciplina aí, gente, já dá milhares de pesquisas, né? Então, a higiene ocupacional, ergonomia, prevenção e controle de perdas, prevenção e combate a sinistros, preparação e resposta a emergências e gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, você tem que dominar essas 6 áreas. E não adianta nada você ter aquele conhecimento específico, aquele conhecimento técnico, se você não dominar a parte de gestão de saúde e segurança do trabalho. Porque a gestão é que vai levar ao resultado. Então, aquele conhecimento profundo do especialista, seja o higienista ocupacional, seja o ergonomista, ele não vai te levar muito longe, só esse conhecimento, se você não aplicar a gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, esse é um ponto. Quando você vai desdobrar essas áreas, aí é que o bicho pega, porque são muitas ramificações. Quando você pega a higiene ocupacional, se a gente for falar só de agentes físicos, a gente tem dezenas. Você tem ruído, calor, vibração, radiação, vibração de corpo inteiro, vibração de mãos e braços, ultrassom, infrassom, campo elétrico, campo magnético, frio, iluminância, ou seja, você tem vários desdobramentos. Quando você pega, vamos pegar só um desses exemplos, o ruído, você tem um ruído de impacto,
você tem um ruído contínuo ou intermitente, você tem um ruído rosa, você tem um ruído branco, você tem um ruído de fundo, ou seja, vai se desdobrando cada vez mais. Por isso a importância do especialista, tá? Daquele perfil dos profissionais que buscam ser especialista, exemplo do higienista ocupacional, do ergonomista. Quando você vai para os agentes químicos, são milhares de agentes químicos. Você pega o livreto da CGH, apenas o norte da quantidade de substâncias que tem no ambiente de trabalho, fora aquelas que ainda não tem sequer nenhum estudo de como que é a interação do organismo com a substância. Enquanto você pega os agentes biológicos, que é um agente que está muito falado atualmente, você tem milhares de bactérias, de vírus, de protozoários, ou seja, é muita informação. Quando você vai para o campo da ergonomia, aí é que o negócio complica um pouco mais, porque para começar a brincadeira, a gente tem 5 agentes, ou melhor, 5 fatores de risco. Você tem os fatores biomecânicos, né? Que eu diria que são os mais conhecidos, e infelizmente isso, na maioria das empresas, é muito mal aplicado. Você tem os fatores ambientais, que a gente vai falar de conforto térmico, conforto acústico, umidade relativa do ar, a própria iluminância. Você tem os fatores organizacionais, você tem o fator de mobiliário e equipamento, você tem os fatores psicossociais e cognitivos, ou seja, isso daí, eu falei até agora só um pouquinho de higiene ocupacional e de ergonomia. Se eu for entrar nessa parte de prevenção e controle de perdas, existem profissionais que são especializados em grandes catástrofes. E dependendo da empresa que você for trabalhar, você precisa ter um suporte desse tipo. A exemplo, nós tivemos acidentes recentes aí, graves, né? Acidentes ampliados, com mortes de milhares de pessoas aí. Então, quando fala assim, programa de gerenciamento de risco, é algo mais complexo. E o que eu estou chamando a atenção aqui é o seguinte, tem dezenas de profissionais ensinando PGR, graças a Deus que tem, isso é muito bom. Só que você tem que tomar cuidado com esse oba-oba do PGR, né? O que é esse oba-oba? Torne-se um especialista em PGR num cursinho de 8 horas, gente. Não dá, né? Talvez o curso até bom, o título é que de repente que não foi muito adequado, né? Torne-se um especialista em PGR, ganhe novos mercados. Nossa, passa até um filme na cabeça quando a gente vê esse tipo de propaganda, né? Só que nem tudo são flores, né? Se você quer se tornar um especialista, não existe outro caminho a não ser estudar. Às vezes você pode fazer um curso que te entrega tempo. E tempo, todo mundo fala, tempo é dinheiro. Não, tempo vale muito mais do que dinheiro, porque tempo é vida, né? Aquele tempo que você não aproveitou, aquilo que você não fez, já passou. E hoje as pessoas, elas querem comprar duas coisas. Elas querem comprar tempo e a experiência. Então, eu observo perfis dos profissionais que me seguem. Essa semana eu completo 17 mil seguidores. 90% deles, eles não querem conhecimento técnico. Eles querem a experiência, eles querem comprar experiência e tempo. É as duas coisas que eles querem, porque é como se fosse uma fórmula, né? Uma fórmula, para quem, o pessoal da engenharia aí, o pessoal de exatas aí, biomecânicas que está participando aí, eu lembro a regra de derivação de divisão, né? Expressões no qual você dividia e você tinha que fazer a derivada. E tinha uma fórmula que ela era muito grande mesmo. Só que tinha um jeito que era só você inverter, multiplicar por menos por meio, né? E aí você invertia aquilo ali e ficava fácil de resolver. Só fazendo essa analogia, isso o que os profissionais estão buscando hoje, principalmente aqueles que estão no cargo de gestão, é essa fórmula, né? Como que eu vou aprender aquilo que eu realmente preciso saber
em menos tempo. Então, acho que hoje todo mundo está buscando isso aí. Com isso daí, surgem-se os vários mapas mentais, né? Hoje tem mapa mental para tudo. Tem mapa mental do PGR, tem mapa mental da análise de risco, tem mapa mental do plano de ação. Hoje tem mapa mental para tudo. E exatamente para facilitar a compreensão, né? É como se você conseguisse guardar essa informação por mais tempo na sua cabeça, porque é um mapinha mental. Ok, esse é um ponto. Agora, achar que vai se tornar um especialista em um curso de 8 horas de PGR, isso não é verdade. Tá? Em 8 horas você vai conseguir saber o que é o PGR, como que ele funciona, como que é a estrutura dele, o que ele tem que ter e qual que é o objetivo dele. Então, isso daí sim. Agora, tornar-se especialista, isso é jogada de marketing. Não tem como um curso de 8 horas tornar você especialista em PGR. Se você for pegar lá a base estrutural do PGR, para quem conhece um pouco aí das normas da ISO, né? Tanto a ISO 9001, a 14001, a OSHA 18001 e agora, de maneira mais recente, a ISO 45001, você vai ver que aquela estrutura lá, primeiramente, existem cursos que eles têm a carga horária até maior do que 8 horas, né? Carga horária de 16 horas, só para leitura e interpretação da norma. Depois que você faz esse curso de leitura e interpretação da norma, aí você vai fazer um outro curso lá da ISO 45001, por exemplo. Depois disso, você vai fazer o curso de auditor interno para você entender como que audita os processos, né? Como você identifica os requisitos, como você identifica não conformidade, como que você trata essa não conformidade. E depois disso tem um curso que me parece que ele está durando em torno de 40 horas, que é o curso de auditor líder. Ou seja, depois disso tudo, a pessoa ainda não é especialista em gerenciamento, em gestão de riscos. Então, para você se tornar especialista, é estudando, é buscando uma certificação. Então, aí sim você se torna um especialista. Até mesmo para você poder ensinar isso daí. O que a gente não pode é comprar essa ideia achando que essa ideia vai ser entregue para a gente. É um desafio que eu faço aqui, né? Para não parecer muito incoerente. Não tem como você se tornar especialista em tocar acordeon com um curso de 8 horas. Não tem como. Especialista em tocar guitarra num curso de 8 horas. Não tem como. Especialista, deixa eu ver aqui, em natação em um curso de 8 horas. Não existe, não tem como isso. Então, o caminho é esse. Estudar essas áreas que compõem o PGR, que nada mais é do que os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e os de acidente. Quando você fala nos riscos físicos, químicos e biológicos, você já tem um direcionamento da higiene ocupacional, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, você tem material para você se aprofundar. E esse material aí, por mais que ele esteja defasado na legislação brasileira, ele não diverge do conceito da higiene ocupacional. Por mais que ele esteja obsoleto, mas ele não diverge. E quando você fala ergonomia, as coisas também já estão mais estruturadas, né? Hoje tem muitos profissionais no campo da ergonomia ensinando também. E quando você vai para a parte de riscos de acidente, aí, por mais que seja o dia a dia do profissional de saúde e segurança do trabalho, em 95% dos casos, os profissionais técnicos em segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, por mais que seja o dia a dia dele, vai precisar estudar um pouco mais, de maneira mais aprofundada, a parte de prevenção e controle de perdas.
vai ter que estudar lá da teoria da pirâmide de Heinrich, como que ela evoluiu para se tornar a pirâmide de Frank Bird, né? Frank Bird. Técnicas de análise de acidente, investigação de acidente, ou seja, entender claramente como que funciona a questão do acidente, dos comportamentos no dia a dia da empresa, para a partir daí ele ter condição de entender como que funciona um plano de emergência. O que tem que constar num plano de emergência? Quais são os requisitos? Sirene, abandono de área, mapa, parte de socorro, comunidade, ou seja, equipe de resgate, hospital, acidente ambiental, ou seja, para você entender isso daí, você vai precisar estudar essa parte. E não dá num curso de 8 horas você se tornar especialista disso, né? Além dessa parte aí de prevenção e controle de perdas, tem que se aprofundar em prevenção e combate a sinistro, ok? Então, assim, não dá para se tornar especialista em 8 horas, ok? Tem que ter atenção à gestão de todos os riscos. E para você entender todos os riscos, compreender todos os riscos, quais são as barreiras que você pode criar para evitar o acidente, você precisa estudar muito. E aí tem os dois papéis. O generalista, que é um profissional mega importante, um profissional de gestão, e o papel do especialista, porque dependendo do risco da empresa, da complexidade da empresa que você for trabalhar, você vai precisar do papel de um especialista. Imagina, gente, olha aí, uma mineração de ouro, exemplo, a mineração a céu aberto de ouro, que você tem todo o processo de pesquisa mineral, você tem a parte de decapeamento, remoção da vegetação, perfuração, sondagem, explosivo, e aí depois você transporta aquilo para o sistema de britagem, de moagem, e aí você tem um processo de hidrometalurgia, você tem a parte de metalurgia, ou seja, muito desses momentos você vai precisar ali de um higienista ocupacional, você vai precisar de um ergonomista, de um químico industrial, tá? De um especialista em ruído, ou seja, e aí dependendo do desafio que você encontrar, para fazer a gestão desses riscos, você vai precisar de um especialista. E aí que entra a questão da visão multidisciplinar que o programa de gerenciamento de risco ele exige. Muitos casos, talvez assim, boa parte deles, um profissional só ele consegue fazer o PGR. Um técnico de segurança consegue fazer o PGR. Agora, dependendo da complexidade dos riscos, vai ser necessário a participação de uma equipe multidisciplinar para que consiga elaborar de maneira adequada o programa de gerenciamento de riscos. E o tema dessa semana, esse é o tema, a gente vai falar sobre ele muito ainda, né? Que é essa questão do oba-oba do programa de gerenciamento de riscos. Qual que é o meu objetivo com isso daí? É abrir mais os olhos de vocês para que você não seja enganado, entendeu? Porque está tendo muita promessa. E eu já vi dezenas de curso, de propaganda de curso, né? Torne-se um especialista em PGR. E algumas pessoas fizeram esse curso e assim, e comentaram comigo, assim, nossa, Thiago, eu fiz um curso para me tornar especialista em PGR, e eu fui lá no seu canal do YouTube, lá, que já deve ter uns 100 vídeos só de PGR, de maneira gratuita eu aprendi muito mais com o que você deixou lá, com o que você explicou. Pessoal, para quem não sabe, eu tenho uma sequência de vídeos no YouTube, no meu canal, vídeos só para falar sobre o programa de gerenciamento de riscos. Então, se você está aqui pela primeira vez, vai lá no canal do YouTube. Se você quiser se inscrever, quiser aprofundar um pouco mais, saber um pouco mais de PGR, eu tenho uma sequência de 28 vídeos e estarei completando aí nos próximos dias mais uma sequência de 50. Então,
são 78 vídeos, no mínimo, tá? Porque eu tenho outros vídeos também que eu falo sobre o PGR, que ele não começa no inventário de risco, que ele não termina no plano de ação. A primeira ideia de guarda-chuva em relação ao PGR foi eu que lancei aí, que eu aproveitei a logomarca da Antecipar Engenharia, que é um guarda-chuvazinho, para poder explicar o PGR, né? Mas enfim, tem esse conteúdo que ele é 100% gratuito, tá? Tem o meu grupo no Telegram. Hoje o grupo está com 1.999 pessoas. Se você não entrou, você pode ser a pessoa de número 2.000 nesse grupo, que eu acredito ser o maior grupo de higiene ocupacional de debate, tá? De higiene ocupacional, eu desconheço algum outro grupo que tenha tantas pessoas querendo falar sobre higiene ocupacional. Então hoje provavelmente completaremos 2.000 pessoas. E o canal no YouTube também, ele já tem quase 2.100 pessoas. É vídeo que eu mando para quem quer aprofundar, para quem quer conhecer um pouco mais. São vídeos curtos, né, de 5 minutos. Variam aí de 5 a 15 minutos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. E essa semana eu começo a gravar vídeos de 30 minutos, né? Que vai ser literalmente uma aula mesmo. Então, se você quer conhecer um pouco mais desse trabalho aí, que não vai te tornar um especialista em PGR, já deixo bem claro. Não tem como se tornar um especialista em PGR com um curso de 8 horas, tá? Um especialista em PGR necessita até de uma mentoria, ok? Mas enfim, o tema dessa semana é um tema polêmico, é um tema que eu quero abrir o olho. Talvez o profissional não foi muito feliz no título do curso. Com certeza, o que eu vejo nos conteúdos programáticos, tem muita coisa boa aí, tem muita gente ensinando sobre PGR de maneira legal, mas cuidado com esses títulos. Torne-se um especialista em PGR. Cuidado com isso. Isso não existe em cursos de 8 horas, tá? Em 8 horas, você não vai se tornar especialista em nada, absolutamente nada. Você pode ter noção, você pode saber o que é, saber até explicar, mas jamais você vai se tornar um especialista em um curso de 8 horas, né? A palavra especialista, ela traz um peso muito grande aí, ok? Pessoal, chegamos ao final do nosso café com higiene ocupacional.